Quando Jesus estava a poucos instantes de ser entregue, ele se retirou e foi fazer uma oração a Deus. E nessa oração ele buscava forças necessárias para enfrentar o sacrifício na cruz. E ele também fez um pedido em favor de todos nós, aqueles que creem no nome dele. E ele disse assim para Deus: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, assim, Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é quem nos santifica, é quem nos transforma, quem nos faz crer, e assim nós vamos praticando aquilo que Deus requer de nós, nos purificando, nos transformando numa nova pessoa. E talvez algum dia alguém chegou até você e disse assim: mas nós não podemos acreditar em tudo que a Bíblia diz, porque ela foi escrita por homens, e homens são falhos. Mas quem te falou isso não é um homem também? Quer dizer então que os apóstolos, os discípulos de Deus, não merecem crédito, mas essa pessoa que está te dizendo que a Bíblia é duvidosa, essa pessoa merece seu crédito? Então você veja bem que os apóstolos, os discípulos de Jesus, naquele momento que Jesus foi levado para ser julgado e condenado na cruz, esses discípulos abandonaram Jesus. Eles fugiram para eles também não serem capturados. A Bíblia menciona que um apóstolo somente ficou ali na hora da crucificação, ali nos arredores, que foi o apóstolo João. Mas os demais, todos se dispersaram e fugiram, literalmente. Mas quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eles viram esse milagre, algo tão sobrenatural, que então eles passaram para um outro nível, de homens amedrontados para homens corajosos. O que eles viram motivaram eles a buscar o reino de Deus e a obedecer a palavra de Deus incondicionalmente. Eles deram as suas vidas para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Veja que ninguém iria colocar a sua própria cabeça a prêmio por causa de uma historinha de faz de conta. O que eles viram, Jesus ressuscitado, isso trouxe para eles um revestimento espiritual e uma fé que talvez nenhum de nós ainda alcançou. Os milagres que eles viram e que através deles foram acontecendo é algo que jamais passou pelos nossos olhos. E agora, aquela pessoa que chega e te fala que a Bíblia não é confiável, essa pessoa nunca passou pelas mesmas experiências que os apóstolos passaram, nem de perto. E por isso que nós devemos crer nas Escrituras. Elas foram realmente escritas por homens, mas não por um homem qualquer. Foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele foi bem específico e em alguns alertas que ele deu para os discípulos dele. Ele disse assim: quem ouvir a vocês estarão ouvindo a mim, e quem rejeitar vocês é a mim que estão rejeitando. Agora,
nós vamos rejeitar o Evangelho de Jesus, nós vamos rejeitar a palavra que Jesus mesmo nos ensinou que é a verdade. E essa palavra da verdade, além de nos dar discernimento das coisas espirituais, ela nos santifica. E a santificação é um processo que acontece na nossa vida que vai tornando a gente uma pessoa diferente do que a gente era antes. A pessoa santificada, tudo que ela faz é de uma certa forma para honrar a Deus. Por exemplo, se ela é uma dona de casa, ela vai procurar ser a melhor mãe, a melhor esposa que ela possa ser, porque Deus deseja que ela seja assim. Se você é um empregado, você vai procurar dentro do teu ambiente de trabalho desempenhar as suas tarefas da melhor forma possível, porque Deus espera isso de você. Que você seja idôneo, que você seja honesto, que você utilize de todas as suas habilidades para um propósito, para depois o teu patrão ter confiança no teu trabalho. Se você é patrão, Deus vai exigir de você que você não abuse da tua relação de poder que você tem sobre o seu empregado. Porque acima do empregado e acima do patrão está o nosso Deus soberano. Então, tudo que você for fazer, independente do que você seja, tudo que você for fazer de bom e de honesto, vai ser para a honra e glória de Deus, e não para a sua autopromoção. E a santidade, como eu disse, ela é um processo, dia após dia, você vai melhorando um pouquinho mais, mas não pela tua capacidade, mas pela capacidade de Deus, pelo poder de Deus, de fazer, de realizar em você a vontade dele. Então, assim, Deus vai purificando os teus pensamentos, as suas ações, as suas intenções. E aos poucos, Deus vai moldando toda a sua maneira de viver. Você vai deixando, nós vamos deixando a mentira, as desavenças, os vícios, as imoralidades, as trapaças, a crueldade, a violência, a incredulidade. Nós vamos passando a ser pessoas que creem a cada dia mais na palavra de Deus, na palavra da verdade. E é por isso que Jesus também disse que você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de você mesmo, me libertará de mim mesma, fazendo com que a gente comece a andar e a agir conforme a vontade de Deus. Virá sobre nós a graça divina. A santificação faz isso. A graça divina recai sobre a nossa vida. Primeiro, ela vai nos humilhar. Por que que a graça de Deus vai nos humilhar? Porque ela vai quebrar o nosso orgulho. Ela vai mostrar para nós que nós precisamos de uma nova direção na nossa vida. Que as coisas não é como a gente quer fazer, mas conforme a lei de Deus estabelece. Então, a graça divina, ela vai nos rebaixar, ela vai mostrar quem nós realmente somos. Vai mostrar, escancarar para nós mesmos os nossos defeitos, a intenção do nosso coração, e vai mostrar e comprovar que nós precisamos de mudança. Mas depois que a graça de Deus, ela nos humilha, ela também vai nos exaltar depois. Porque quando a graça de Deus nos toma e nos transforma em novas criaturas, ela faz de nós
cidadãos do céu. Ela faz de nós herdeiros de Deus, juntamente com Cristo, o Filho de Deus. E ela nos salva. Quem é a graça? A graça é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E Jesus, finalizando essa nossa reflexão de hoje, Jesus, ele orou a Deus para que nós fôssemos santificados nessa verdade. Então nós devemos deixar o nosso coração se abrir para essa palavra, para que essa palavra venha a surtir o resultado que Jesus quis para a nossa vida.